Gustavo, quando tu comprou um carro, tu já teve aquela impressão de que tu botou dinheiro fora porque tu comprou um carro muito caro e na verdade ele não era tão bom assim? Não, porque eu nunca comprei um carro muito caro. Pois é, eu tive, mas foi com um carro bem baratinho, na verdade foi um Celta, né? Mas hoje nós fizemos uma lista para vocês de carros que eram muito caros na sua época, mas que quando os donos compraram e começaram a andar, descobriram que era uma baita umas porcaria. Então vamos lá. Se tu não quer cair numa furada de comprar um carro usado que seja uma bela porcaria, consulte a placa dele na empresa olhenocarro.com.br e tenha acesso a um relatório completo sobre o histórico de sinistros, leilões, pendências judiciais e pendências financeiras. E utilizando o cupom Opinião Sincera, vocês vão ter 15% de desconto em cima dos serviços que já são bem atrativos. Vale muito a pena. Tá, ô Felipe, mas tu colocou nessa lista aqui um carro que tu tem há 18 anos e tu é apaixonado por ele. Cara, paixão não se discute, né? Mas o fato é o seguinte, o Puma GTB, quando veio para o mercado brasileiro, ele custava um horror de caro. Ele era realmente acima de qualquer outra coisa que tinha no mercado nacional. Para vocês terem uma ideia, o carro mais luxuoso da época era o Landau. Tanto que ele era preferido por políticos, era o carro de empresários, diretores, carro de quem tinha muita grana mesmo. O Puma GTB chegava a custar 80% a mais do que o Landau. Cara, é um absurdo. Tu acha que valia tudo isso, aquele carro? Ah, depois de andar no teu, eu acho que não. Pois é um carro que era de fibra, que entrava água, que não tinha nada de excepcional. Ele tinha, na verdade, um design diferente, era um carro baixinho, lembrava a esportividade e tal. Ele tinha uma mecânica nacional, mecânica do Opala, né? Mecânica do Opala, toda a transmissão do Opala, a traseira tinha uma suspensão adaptada do Dodge Dart, bom, enfim, era uma mescla, né, sinaleira de Brasília. Era um Frankenstein. Era um Frankenstein. E é óbvio que esse Frankenstein não podia funcionar muito bem. E os donos acabaram descobrindo isso com o tempo. Tanto que tu comprava um Puma e depois que tu vendia, tu ficava feliz da vida porque tinha te livrado da bomba, né? Mas o teu, por exemplo, hoje, ele chama muita atenção, né? Um carro, hoje em dia, ele é super caro, inclusive. E outra, eu comprei barato, né? Sim. Dá licença, eu comprei na época que os antigos oportunistas não tinham entrado no mercado brasileiro ainda, né? E o do Felipe é turbo, é bem mais forte, é divertido de andar. Com certeza Mas com certeza... Mas na época faltava motor e faltava atrativos para justificar todo aquele valor a mais que ele era cobrado. Mas aproveitando que a gente está nos carros brasileiros, numa época que a importação era proibida, então surgiram milhares de fábricas nacionais, algo que eu acho que nunca mais vai acontecer de novo, não dá para esquecer do Miura Top Sport. Um carro sensacional, super revolucionário, que tinha a chave por controle remoto, que mais parecia um controle de porta de garagem, aquele troço desse tamanho, né, cara? O sintetizador... Sintetizador de voz que te avisava para botar o cinto, os bancos com cheirinho... Lugar para colocar arma, te lembra disso? Tinha um porta-arma, cara. Aquele carro era demais, aquele carro era muito legal. Só que também era um carro absurdamente caro. E era um carro, assim, extremamente exclusivo. Então ele acabava não entregando tudo o que ele cobrava, né? Apesar de ele ter uma tecnologia muito avançada, diferente do Puma, né? Que não tinha praticamente nada demais, só um apelo esportivo. Ele não era tão bom assim, né? E um fato que não era tão bom é que eu conheço muitas pessoas que trabalharam na fábrica, que era aqui em Porto Alegre, e eles diziam que para fazer o alinhamento da carroceria, principalmente das portas ali, eles botavam um monte de arruela para deixar a porta no nível, né? Porque senão não saía uma igual a outra. Era de fibra também, que nem... Era de fibra. E outra, depois que tu montou o carro, passava massa no carro inteiro e vinha com uma régua assim, ó, de ponta a ponta e fazia o alinhamento dele. Ou seja, se tu tentasse trocar a porta de um Miura com o outro, não encaixa. Não dá certo. Não dá certo. E a mecânica também, nada demais, né? A mecânica de Opala também. Não, mecânica Santana, né, cara? Santana. Poxa vida, tu não sabe da mecânica do Miura, cara? Verdade. Na verdade, toda a parte da frente ali, longarina, motor, transmissão, era tudo Santana, né? Mas não tinha o Miura que era com motor de Opala? Miura não. Saiu com motor de Fusca antes, mas depois vieram tudo com motor Santana. Ah, tô sabendo bem. É. Esses carros muito antigos, não sei. Ah, tá, era Santa Matilde que era motor Opala. Ah, tu errou uma distância de uns 1.600 quilômetros da fábrica, né? Um era produzido no Rio de Janeiro, o outro em Porto Alegre, igual. Mas era tudo brasileiro e de fibra. Óbvio que nessas listas o Felipe sempre tem que meter um Fiat, né? Cara, mas por favor, Gustavo, se tu me disser que o Maré Turbo era um carro bom, eu te demito do canal. Ele era bom, coitadinho sofreu só. Era bom, bah! Era um carro que era um sedã familiar, que aliava também motor super esportivo para a época, transmissão manual e ainda teve o erro de projeto gigantesco na especificação do óleo. Tudo para dar errado. Ou seja, tu pagava caro por aquele carro, porque ele era bem caro na sua época, e depois de um tempo, simplesmente, o motor explodia. Isso é bom? Ah, ele é bom.
Mas aproveitando que nós estamos falando de carros esportivos, né? Eu gostaria de falar aqui da Lamborghini que mais vendeu na história da marca no mundo. Lamborghini Gallardo. Pois é. Pra quem não sabe, a Lamborghini é um carro que nasceu tipo Miura, assim, tipo Puma também, né? Nasceu no fundo de quintal, o dono tinha uma fábrica de tratores, mais parecido com a Santa Matilde, né, cara? A Santa Matilde era uma fábrica de trens, assim, aí o cara resolveu fazer uma coisa parecida lá. Mas o fato é que os primeiros carros eles eram bem artesanais e depois eles começaram a ganhar volume. A Lamborghini foi à falência, ela foi vendida e quando ela foi adquirida pelo grupo Volkswagen eles fizeram um carro mais de massa. Porém, eles mantiveram a qualidade construtiva dos outros. Se tu andar naquele carro, se tu conseguir entrar dentro de um, tu vai ver que o acabamento dele é tosco. O carro é mal construído pra caramba. Tu pagava caro naquela porcaria, tá? E no final das contas o carro não tinha nada que prestasse, a não ser um motor super esportivo com ronco muito bonito. Porém, o que acontece com o motor? Quebra. Pois é, e o conserto dele não é nada barato. Para quem não sabe, aqui na cidade de Canoas tem uma preparação, a mecânica, né? Que fez uma de corrida e o cara tirou o motor e botou o motor AP 20 válvulas para correr turbo. Porque ele não aguentava mais a manutenção daquele motor. Ah, tudo bem, ele usava na pista e tal. Mas, gente, é um carro esportivo, era um carro que teoricamente deveria aguentar, não deveria quebrar toda hora assim, né? E outra coisa, assim, ó, olhando por baixo da roupa, a estrutura dele realmente é feita a facão. Se tu olhar como é que é a estrutura que segura o motor no carro, cara, assim, ó, é como se tivesse um cara fazendo portão que juntou dois cantos assim e saiu soldando. É muito mal feito mesmo. E outra, né? O Tuyo esses dias recuperou os bancos de uma lá. 2010. Não, era 2015, não era? Mais nova ainda. Era mais nova, era 2015. E, primeiro, o banco já estava todo lanhado. Segundo, o acabamento daquelas peças, cara, meu Deus do céu, era exatamente igual ao do meu Puma GTB 81. Quem comprou aquele carro ali foi só para aparecer mesmo, porque aquilo não presta. Pelo menos andava. Quando andava, não quebrava. Andava bem. Mas já que tu falou de maré antes, eu não tenho como não citar o maré japonês. Subaru empresa WRX. Cara, que sacanagem, hein? O WRX, na verdade, era um carro que surgiu de uma necessidade da Subaru de fazer um carro esportivo barato. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma empresa convencional, aumentaram a potência do motor e mantiveram a transmissão do modelo convencional, claro, com a tração 4x4 que já tinha, né, no outro modelo. O que acabou acontecendo que o pessoal descobriu na sequência é que aquela transmissão não era boa o suficiente, ou não era resistente o suficiente para ele. Tanto que ela acabou lançando alguns anos depois o STI, que não tinha um pouquinho mais de potência, um tinha 270, o outro tinha 310 cavalos, mas o STI veio com uma transmissão totalmente nova e muito mais resistente, muito mais adequada à proposta do carro. Então quando ele era manual, quebrava direto. Virou automático, continuou quebrando também. Cara... Sem contar que o motor do Subaru, esse motor turbo, também dá muito problema. A coisa mais normal que acontece no Subaru é bater a parte de baixo. E isso quem me falou foi o próprio cara da concessionária, não sou eu que estou inventando isso. Tem um amigo meu que é do lado do Paraguai, que a gente já gravou a caminhonete dele aqui no canal, aquela Mazda BT50, ele faz muito Subaru de corrida lá. Ele falou assim, ó, é comum quando tu bota um pouco mais de pressão no motor, claro, a gente tá modificando, né, dos cabeçotes separarem do bloco. Que pena, né, porque é um baita carro, né. Eu acho que a proposta do WRX é excelente e era para ser mais barato, mas aqui no Brasil não veio barato e infelizmente quem comprou acabou descobrindo depois que o carro não era tudo aquilo. Tá, mas vamos para um carro aqui que tu conhece muito melhor do que eu, porque na verdade eu nunca cheguei a andar, né? Conta para eles a história aí da BMW M5 2010 do teu antigo chefe. Cara, a BMW M5 com motor V10 tinha 507 cavalos, motor V10 aspirado, maravilhoso, um som demais. Tinha dois problemas sérios. Primeiro e mais grave deles, os bicos injetores travavam, trancavam com pouca quilometragem. Tenho um conhecido meu lá de Santa Catarina que com 40 mil quilômetros, se eu não me engano, uns bicos trancou, ele estava acelerando o carro e derreteu um cilindro. Vale lembrar que ele é piloto, então ele com certeza ele anda rápido, mas ele não estava na pista, né? Não estava na pista e não tinha nenhuma modificação no carro, o carro era todo original. Então isso realmente, o motor quebrou. Imagina quebrar um motor V10 de uma M5. O preço que é para consertar. Não deve ser barato. Sabendo disso, o meu antigo chefe, que tinha uma, trocou os bicos antes de dar problema
né, que também não são baratos, né? Mas teve um problema sério depois com o câmbio. O câmbio SMG da BMW... Getrag, né? Ele foi um dos primeiros câmbios com automatizado, de embreagem simples ainda. A gente sabe que o funcionamento não é dos melhores, mesmo no M5, mas o problema foi manutenção depois. Quando teve que trocar, foi absurdamente caro, cerca de 18 mil reais para fazer a troca, e deu muito problema. A embreagem não engatava, o carro não andava, quando tinha que acelerar muito, daqui a pouco o carro andava. Cara, ficou parado, empenhado na rua várias vezes, tudo por causa do câmbio. Pois é. A Getrag parece que ela faz umas cagadas de vez em quando que não tem explicação, né? Pra quem não sabe, o Power Shift foi feito pela Getrag. E aproveitando que tu falou de câmbio ruim, vamos falar do carro que ficou marcado por vários motivos. Primeiro porque tinha um ronco muito bonito, porque foi uma das Ferraris que, assim, dominou o mercado brasileiro na década de 90, apareceram muitas para vender aqui, e também inaugurou o segmento dos carros com câmbio automatizado. A Ferrari 355 foi a primeira Ferrari a utilizar o câmbio F1, que era aquele câmbio automatizado de embreagem simples que veio lá da Fórmula 1 para os carros de rua. Por isso que o nome, inclusive, é F1, né, o nome. Mas o funcionamento era muito ruim. Como você sabe, embreagem simples, como um iMotion, um Dualogic, tem aquele tranco, né, aquela troca de marcha ruim, e na Ferrari não era diferente. Pois é, inclusive ela ganhou uma fama de ser a Fietário, sei lá como é que chamavam ela na época, porque dizia assim, ó, foi a Fiat meter a mão na Ferrari, acabaram com o carro, né? Então, realmente, como todo projeto novo, teve muito problema, né? Saindo do manual para esse câmbio, teve muito problema, sem contar que o funcionamento era muito ruim. Então, as pessoas, hoje em dia, se tu for comprar uma F355, tu vai ver que as com câmbio manual são mais caras do que com a câmbio F1. Mas deixa eu te dizer um negócio, cara. Parece que a Ferrari nunca aprendeu, porque a 458 deu problema depois também e tal. Menos que a 355, com certeza, mas continuou incomodando. Ou seja, tu comprava uma Ferrari cara e quando ia andar não era tudo isso. Ela era esportiva, ela chamava atenção, o problema é que tu podia ficar empenhado que nem uma maré. Bom, galera, se a gente esqueceu de algum carro aí, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente sabe que teve vários que eram muito caros e que acabavam não condizendo com o preço que cobravam. A gente quer ouvir de vocês, se tiverem sugestões suficientes, a gente faz uma segunda versão desse vídeo. É isso aí. E, por favor, né, vejam que todos são carros legais, mas tinham seus problemas. Muito legais, na verdade, né? Na época eu queria ter todos eles. Porque eu tenho certeza que a gente vai dizer assim, vocês estão falando mal da Lamborghini, vocês estão falando mal da Ferrari. Não, a gente tá falando a verdade. A gente tá falando a verdade, né? Aconteceu. Paciência. É por isso que eu não compro uma Lamborghini e uma Ferrari, lógico. Por isso e porque a gente não tem dinheiro, mas de resto a gente compraria. Por que você tem que me lembrar da segunda parte, cara? Então tá. Valeu, pessoal. Valeu. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.